Agora, Joel, passando a bola para você, eu queria muito te ouvir, porque você uma vez escreveu sobre o bolsonarismo moderado, né, na sua coluna no jornal Folha de São Paulo. E aí houve muita crítica e muita gente, muitos analistas, dizendo que não existe o bolsonarismo moderado, que seria uma contradição em termos. Ou é bolsonarista ou é moderada. Existe uma direita moderada, a análise que se fez à época. Isso colocado, como é que você analisa Tarcísio de Freitas dentro dessa ideia que você lançou do bolsonarismo moderado? Exato, olha, muito brevemente ali sobre a ideia de bolsonarismo moderado. Naquele artigo, e desde então, acho que em diversas vezes surge o tema, é o seguinte: alguma pessoa que esteja junto do grupo político do Bolsonaro e recebendo apoio do Bolsonaro, portanto, seja qual for o cargo, inclusive se for a presidente da República, com o apoio do Bolsonaro, mas que não adira a estratégias golpistas, de negação de resultado da eleição, enfim, tudo aquilo que a gente viu o Bolsonaro fazer em 2022. E acho que a pergunta com relação ao Tarcísio continua colocada aqui. Ele teve essas palavras inegáveis, palavras de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Esse enfrentamento, muitas vezes, ele vem como críticas, por exemplo. E aí me parece que tem críticas que... você não é antidemocrático apenas por criticar diversas atuações do Supremo. Mas o Tarcísio deu um passo além, digamos, a usar essa hipérbole política, retórica da ditadura do Supremo, né? Daí ele disse que vivemos uma ditadura. É óbvio que não vivemos uma ditadura no Brasil. Isso, na melhor das hipóteses, é uma hipérbole política, não descreve uma realidade brasileira. Mas então ele adotou isso e, portanto, fez um ato, uma fala de enfrentamento do Supremo. Mas eu acho que a pergunta ainda se coloca, que é, tá bom, ele fez esse discurso, um discurso que, caso ele queira ser presidente da República, é um discurso estratégico para ele. Por quê? Porque se ele quiser ser o candidato do Bolsonaro, ele vai precisar do apoio do Bolsonaro e de seu núcleo de filhos e de radicais. E, portanto, em alguma medida, ele vai ter que pagar esse pedágio, digamos assim, e falar e ecoar todas essas críticas, inclusive mais do que críticas, essas falas mais agressivas mesmo, vai ter que ecoar de diversas maneiras, senão não consegue. Outro dia a gente estava vendo os filhos do Bolsonaro, acho que foi o Carlos, mas daí o Eduardo curtiu, chamando de ratos, né, os governadores, ou seja, o clima é esse. O clima é esse ali no núcleo mais duro, mais radical. Então, evidentemente, se houver qualquer esperança de conseguir o apoio, vai ter que pagar esse pedágio discursivo aí, o que não necessariamente... Não estou negando, tá, gente? Mas é que não necessariamente representa que, de fato, na hora H, ele seria um candidato que negaria o resultado das eleições, por exemplo. Dado que em 22, ele, pelo que eu me lembro, ele reconheceu prontamente, inclusive, a vitória do Lula, depois trabalhou junto com o governo federal diversas vezes. Acho que tem uma postura ali que você encontra elementos para dizer que é diferente. E só para finalizar, se tudo isso for uma estratégia eleitoral do Tarcísio visando a presidência da República, note que tem uma certa dissonância aí, porque tem um espaço entre ele estar aderindo ao discurso mais radical dos bolsonaros, mas se ele quiser ser candidato a presidente da República, não pode a anistia completa do PL ser aprovada. Porque se ela for aprovada, ele não será o candidato, será o Bolsonaro. Portanto, se for tudo uma estratégia dele, então, de fato, ele está com um discurso um pouco mais radical do que a realidade que ele de fato deseja, em que talvez tenha algum tipo de anistia, provavelmente terá alguma coisa assim, mas não o bastante para colocar de volta o Bolsonaro na candidatura.